Oi, pessoal! Daí, tudo bem? Hoje a gente vai começar fazendo a correção, então, dos últimos exercícios sobre o sistema nervoso, parte 3. Frente 1, biologia 1, tá? Então, lá na página 268, eu pedi para vocês fazerem os exercícios. Vamos conferir agora, ver se vocês conseguiram acertar, se tiverem alguma dificuldade, vamos ver o que vocês acertaram ou erraram, tá? Número 1, estava perguntando sobre imobilizar, né? A importância de deixar a pessoa que pode ter sofrido, pode ter sido vítima de um acidente, sofrido algum comprometimento na coluna vertebral, existe essa importância de imobilizar, não mexer, e esse procedimento visa preservar a integridade da coluna, porque no seu interior passa o quê? A medula espinal, letra C, cuja lesão pode levar à paralisia. Lembram que eu falei na última aula? Então, é por isso que é importante imobilizar e não mexer, né, numa pessoa recém-acidentada, esperar o socorro para que esse transporte seja feito da maneira correta e imobilizada, certo? O 2 tem aqui, ó, a pele recebe um estímulo, daí tem um neurônio, outro neurônio pequenininho aqui e mais um neurônio levando esse estímulo para o músculo. Qual é o efeito da interrupção no ponto indicado pela letra A? Então, vamos tentar separar. Ó, esse estímulo que está vindo da pele aqui está entrando no neurônio pelos dendritos. O corpo celular, o núcleo do neurônio, é essa parte amarelinha que está aqui, ó. Não sei se vocês enxergam, mas aí na apostila de vocês conseguem ver melhor. E o axônio vem depois do corpo celular. O axônio manda esse estímulo para o próximo neurônio, que é esse neurônio pequenininho aqui, sem encostar nele, estão vendo? Então, se o estímulo for cortado aqui, ó, em A, antes de chegar no corpo celular e antes de mandar para o axônio, mandar esse estímulo para o neurônio seguinte, o que vai acontecer? Vai acontecer um bloqueio do ato reflexo, não vai ter estímulo, certo? Então, a letra A é um bloqueio do reflexo e da percepção sensorial, não vai sentir nada aqui, certo? O neurônio não conseguiu receber o estímulo, não vai ter percepção sensorial. B, qual a estrutura indicada pela letra B? A letra B é o terceiro neurônio, então tem esse neurônio que recebeu o estímulo, tem esse neurônio aqui, que vai mandar para o próximo neurônio. Então, aqui ó, tem os dendritos, tem o corpo celular e um axônio enorme. A letra B é o axônio do neurônio motor. Por que é o motor? Porque é o que leva a informação para o músculo que vai se movimentar, certo? Então, é o neurônio motor ou eferente. E, por último, C, como se denomina a região indicada pela letra C? A região indicada pela letra C é o espaço entre um neurônio e outro, por onde passa o estímulo. Como é o nome desse espaço? É a sinapse, né? É a região de contiguidade entre dois neurônios, que pode ser chamada de sinapse neural, certo? Agora o número 3 está falando que o cérebro é uma parte do encéfalo que corresponde a aproximadamente 80% dessa estrutura e apresenta uma grande quantidade de sulcos, depressões, né? Aquelas dobras que a gente viu. Marque a alternativa que tem as principais funções do cérebro. Gente, a alternativa certa é a letra D, porque o cérebro está relacionado com linguagem, comportamento emocional e raciocínio, certo? Essas três, né, esses três itens estão relacionados diretamente com o cérebro, certo? São funções que ocorrem lá dentro do cérebro. Então, linguagem, falar, entender, né, raciocinar, comportar-se emocionalmente, tudo isso, o estado emocional, tudo isso é de dentro do cérebro. Ok? Então vamos voltar agora para a parte do sistema nervoso, mas a parte 4, que já seria o módulo, deixa eu voltar aqui só, 78, tá? Hoje o módulo 78. Então eu vou subir aqui só para a gente finalizar a parte que fala sobre o sistema nervoso. Então, biologia 1, módulo 78, parte periférica do sistema nervoso, página 257. Então, aqui faltou falar sobre essa parte periférica, certo? Do sistema nervoso. A gente viu a parte central, mas além da parte central, tem uma parte periférica, que é composta por quê? Pelo quê? Por gânglios nervosos e por nervos cranianos e espinais, tá? Então,
Primeiro, gânglios nervosos são aglomerados de corpos celulares. Então, a parte que tem o núcleo do neurônio é o corpo celular. O aglomerado desses corpos celulares forma gânglios nervosos, certo? E eles ficam localizados, já que a gente está vendo a parte periférica aqui do sistema nervoso, fora da parte central. Então, eles ficam na parte periférica. E nervos cranianos e espinais saem do crânio e da medula espinal, respectivamente. Então, os nervos espinais saem da medula espinal, os nervos cranianos vão partir lá do encéfalo, que seria a parte craniana. Dependendo da espécie, a gente vai ter números diferentes de pares de nervos, mas mamíferos, que seríamos nós, é o mais, né, que interessa, né, a gente aqui no momento. Então pode colocar, grifar até aí na apostila de vocês, se vocês quiserem, que mamíferos possuem 12 pares, certo? De nervos cranianos. Então, são nervos que partem lá da parte do encéfalo, 12 pares. A parte periférica ainda do sistema nervoso, ela pode ser dividida em somática e autônoma. Somática é aquela que inclui os neurônios sensitivos e motores, e a parte autônoma é exclusivamente motora, não tem sensitivo daí na parte autônoma. A parte somática controla os músculos esqueléticos, são os músculos que a gente consegue movimentar, que dependem da nossa vontade. E a parte autônoma comanda os músculos lisos, que são aqueles músculos que agem independente da nossa vontade. Então, como o coração também faz parte aqui dessa parte autônoma, e muitas glândulas, elas agem independente da nossa vontade, certo? Então, a parte somática é voluntariamente controlada e a parte autônoma é involuntária, ok? Seguindo lá, a página 258. Vamos pensar aqui, qual seriam as partes voluntariamente controladas? A gente consegue andar quando a gente quiser e parar quando a gente quiser, então é uma atividade voluntariamente controlada, somática. Escrever, conseguimos escrever, parar de escrever quando a gente quiser, então é somática. Tem alguns movimentos que até certo ponto dependem da nossa vontade, então são considerados somáticos, como os movimentos respiratórios. Se a gente quiser, a gente consegue prender a respiração. Por exemplo, a gente vai fazer um mergulho, a gente consegue prender a respiração. Por isso, ela entra na parte somática, é voluntariamente controlada. Mas, depois de um certo tempo, vamos imaginar lá a pessoa que fez um mergulho e ela não conseguiu subir, não conseguiu atingir a superfície, continuou no fundo da água. O que vai acontecer? A partir do momento, ela não consegue mais controlar essa respiração presa, né? Não consegue mais prender o ar. E aí, ela vai acabar involuntariamente respirando e engolindo água e se afogando, certo? Então, apesar de ter esse certo limite, é uma atividade que é considerada voluntária somática porque a gente consegue prender. Já as que a gente nunca consegue controlar, por exemplo, o batimento cardíaco, você não consegue controlar o seu batimento cardíaco pensando, eu vou bater mais rápido o coração agora, agora eu quero que o meu coração pare. Não vai parar só porque você pensou que você quer, igual a atividade de respirar, certo? Então, essas já são autônomas, é a parte do sistema nervoso autônomo. Pressão arterial, produção de secreções digestivas, tudo isso é autônomo, a gente não tem nenhum controle sobre esse tipo de atividade, certo? A divisão autônoma tem ainda duas subdivisões, a parte simpática e a parasimpática, que estão aqui nessa figura na página 258. Então, de um lado a parte simpática, do outro lado a parte parasimpática. Elas são antagônicas. O que é isso? Elas têm ações contrárias. A parte simpática normalmente vai colocar o corpo em ação para enfrentar alguma situação de perigo ou de emergência. A parte parasimpática, ao contrário, vai colocar o corpo numa situação de menos gasto de energia, menos consumo de energia. Seria uma situação de repouso.
Como que acontece essa divisão, né, antagônica, contrária da parte simpática e a parte parasimpática? É devido à liberação de diferentes substâncias químicas nas sinapses, nos neurônios, tá? Então, a parte simpática, o mediador usado é a noradrenalina, que é aquela que coloca, né, em estado de emergência. Já a parte parasimpática utiliza o mediador acetilcolina, certo? Então vamos ver alguns exemplos. Parte simpática. A parte simpática dilata a pupila, a parasimpática contrai. A parte simpática inibe a salivação. Quando você está, né, com alguma situação de pânico, de nervoso, a boca fica seca, inibe a salivação. Já a parte parasimpática estimula. A parte simpática acelera o coração, um susto, né, em algum perigo. A parte parasimpática vai desacelerar, então elas são sempre antagônicas, tá? Mas observem que na parte parasimpática, nem sempre os órgãos vão ser, não vão ser estimulados. Por mais que pareça, né, uma situação de repouso, vejam aqui, ó, o estômago e o pâncreas, eles são estimulados na parte parasimpática. Então, quando você come alguma coisa, ingere um alimento, é a parte parasimpática do sistema nervoso autônomo que é ativada e você vai digerir aquele alimento, certo? Então, agora a gente vai fazer exercícios dessa parte do sistema nervoso 4, a última parte, e eu já vou corrigir os exercícios de aplicação e depois vocês podem fazer os exercícios propostos sozinhos, certo? Então, a gente já vai fazer, já vai corrigir, para que vocês tenham já feito essa correção para a avaliação de semana que vem, tá? Então, vamos aqui ver. Parte de sistema nervoso 4, aqui, ó, módulo 78, página 272. Então, aqui, é comum ouvir expressões como essas. Meu coração disparou, fiquei tão nervoso que comecei a suar, senti a boca seca. O que é isso? Tudo isso tem a ver com qual parte, qual divisão? A divisão autônoma do sistema nervoso. Por quê? Porque você não consegue controlar, é automático. A parte somática depende da sua vontade. A autônoma, não, tá? Número 2. A divisão autônoma do sistema nervoso, controlador das atividades involuntárias do nosso organismo, tem duas partes com ação antagônica. Como são denominadas essas duas partes da divisão autônoma do sistema nervoso? A. Parte simpática e parte parasimpática. E no B, dê um exemplo que ilustre o antagonismo. Então, a parte simpática acelera o batimento cardíaco, enquanto a parasimpática promove sua diminuição, certo? Por último, número 3, aqui a gente tem, no caso que uma pessoa apresente baixas taxas de produção de noradrenalina em seu organismo, quais sintomas você esperaria encontrar? Gente, noradrenalina diminui o ritmo cardíaco, dilata as artérias, diminui a pressão sanguínea, porque a noradrenalina tem a ver com a parte simpática. Então, só pode ser a letra A, certo? Pessoal, dúvidas, entrem no fórum do Sponte, tá? Tentem fazer os exercícios propostos e aí a gente vai, na próxima aula, voltar para a frente 2, certo? Mas aqui a gente terminou a frente 1 de biologia, então terminou aqui na parte do sistema nervoso. Concluímos toda a frente 1 de biologia, certo? Dúvidas, qualquer coisa dessa frente 1, entra lá no fórum do Sponte para tirar suas dúvidas, ok? Então, bons estudos e até a próxima aula.